o seu coração é ver o Senhor, o Senhor está te olhando, está te vendo e te chama. Vem, porque hoje convém entrar na sua casa. Vem, porque hoje a salvação chegou na sua casa. Oh, aleluia. Entra o Espírito Santo de Deus, com coração sincero e inteiro. Nós buscamos a tua face, a tua presença. Que o Senhor possa ver em nós, ó Deus, assim como em Zaqueu o Senhor viu algo que chame a sua atenção. Então olha para nós, ó Deus. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu. Peça para Ele. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, criança eu serei. Mas olha, tuas vestes tocarei, na figueira eu subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, peça pra Ele, olha pra mim, Senhor. Pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, nome gritarei, como criança eu serei. Peça pra Ele, olha pra mim, ó Deus. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira eu subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira eu subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Levanta suas mãos aos céus e adore o Senhor. Eu farei, Deus, e eu farei o que for preciso para
a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, Do teu olhar, do teu olhar. olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Senhor Deus, nós aqui estamos, ó Pai, em sua presença. Abrimos o nosso coração diante do Senhor. Pedimos, meu Deus, a tua palavra que salva, a tua palavra que cura, a tua palavra que liberta, a tua palavra que vem, meu Deus, para levantar, a tua palavra que vem, meu Deus, para abençoar o teu povo, para abençoar a tua igreja. A tua palavra que vem, meu Deus, para abrir os nossos olhos, para colocarmos, meu Deus, no caminho, Senhor. Deus, vem, olha com seu olhar de amor, olha, meu Deus, com seu olhar de misericórdia, Pai. Olha para mim, olha para a tua igreja, olha para o teu povo e mostra-te, meu Deus, de uma maneira sobrenatural. Hoje, meu Pai, vamos orar pela família. Vamos buscar ao Senhor em prol da nossa casa, em prol da nossa família, Deus. Pai, que o Senhor possa alcançar a nossa casa. Que o Senhor possa, meu Deus, manifestar o teu poder. A tua palavra diz: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos, Deus, nós te exaltamos e nós te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, e que todos digam assim seja. Digam graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todos os louvores. Amém, meus irmãos? Boa noite a todos. Pode sentar em nome de Jesus. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em vossos corações. Que o Espírito Santo possa falar a cada um que aqui se encontra em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos entrar na mensagem hoje. Embora nós vamos falar sobre um conselho, sobre o que Paulo escreveu a Timóteo a respeito dos deveres dos bispos e dos diáconos, e hoje eu vou me atentar aqui, posso até ler tudo, mas me atentar para os diáconos que representam os obreiros, porque aí engloba todo mundo. Eu sou um obreiro, você é um obreiro. Todos nós somos obreiros da obra de Deus. Todos nós somos chamados para fazer a obra de Deus. E nós sabemos que a obra de Deus começa onde, pessoal? Na nossa casa. Amém, Jesus? Então nós vamos entrar direto na leitura aqui e vamos aprender um pouco com Deus. Vai na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Aprender um pouco mais aqui da palavra. Tá tudo na paz aí, gente? Então tá bom. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Vamos lá. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, para quem não sabe, é pastor de pastores, né? Mas aqui é o chamado para todo aquele que está pastoreando. Seja irrepreensível,
marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Um dia uma pessoa chegou e falou: pastor, eu quero fazer a obra de Deus. Eu falei: você quer fazer a obra de Deus? Quero. Mas você tem que primeiro começar a fazer a obra de Deus dentro da sua própria casa. A sua própria casa é o maior treinamento que você tem. Porque é na sua própria casa que você vai conseguir suportar, é na sua própria casa que você vai conseguir perdoar, é na sua própria casa que você vai conseguir administrar as crises. A sua própria casa é a maior escola que tem para você ser treinado por Deus. E eu falei para aquela pessoa, para você estar apto para estar nessa excelente obra que você deseja, primeiro você tem que honrar o seu pai e honrar a sua mãe. Você tem que ser aprovado como um filho. É o primeiro mandamento que Deus deu com promessa: honrar o pai e honrar a mãe. O pastor não pode ser uma pessoa que não governe bem a sua própria casa. Ele tem que ser vencedor dentro da sua própria casa. Se ele não souber governar a sua própria casa, o inimigo vai derrubar ele e a queda vai ser grande. Mas muito grande mesmo. O que mais que ele fala aqui? A minha folha virou aqui, peraí. Não neófito. Quando fala neófito, pessoal, não está falando da idade. Está falando do conhecimento de Cristo. Quer dizer, a pessoa, ela é nova, mas ela é tão entregue a Deus, ela é tão aplicada com Deus, que ela sabe muito mais a respeito de Deus, na sua intimidade, do que uma pessoa mais madura. Às vezes a pessoa, ela não tem tanto tempo de igreja, mas ela tem mais intimidade com Deus, ela conhece mais as coisas de Deus do que aquele que passou a vida inteira na casa de Deus e nunca se atentou para se aprofundar nas coisas do Senhor. Então o neófito aqui é relativo. Independe da idade, independe também do tempo de igreja. Porque tem gente que chega na igreja e em pouco tempo, ele mergulha tão profundamente nas coisas de Deus, que ele começa a ter muito mais de Deus do que aquela pessoa que durante toda a sua vida nunca teve interesse em se aprofundar nas coisas de Deus. Ele talvez só mudou de placa de igreja. Ele era religioso em tal lugar e agora ele é religioso em outro lugar. Mas ele nunca buscou a Deus verdadeiramente a ter o conhecimento. Não neófito, para que não, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Pois é, quem tem intimidade com Deus, independente da idade da pessoa, se essa pessoa ela tiver essa intimidade com o Senhor, Deus olhando para essa pessoa, Deus pode dar as coisas para ela, ela não vai ser soberba, porque ela tem um relacionamento com Deus. Ela já vai entender as coisas de Deus. Por exemplo, Davi foi ungido com quantos anos? Ele foi com 18. E você vê o Davi tranquilo. Ele poderia chegar para os irmãos e falar assim: agora vocês me respeitam que aqui, ó, o óleo está aqui, hein? Ele não fez isso. Ele foi cada vez mais humilde na presença de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Olha o 7. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão, o que, pessoal? De fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Nós precisamos ter esse bom testemunho daqueles que estão de fora. Se alguém falar alguma coisa de você, que seja calúnia, que seja mentira e que seja difamação, mas que não seja uma carta que você está dando para a pessoa de um mau testemunho que você dá. Tem que ter o bom testemunho dos que estão de fora. Agora o versículo 8 ao 16 vai ser, aqui no 16 vai ser o nosso versículo chave. Da mesma sorte, por isso que eu estou dando a corridinha aqui.
Da mesma sorte, os diáconos, que são os obreiros, aqueles que fazem a obra, que auxiliam no ministério. Sejam o quê, pessoal? Honestos. Honesto com pessoas e honesto com Deus também. Não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. O 10. E também estes sejam primeiros, o que, pessoal? Provados. Depois, sirvam, se forem irrepreensíveis. Então quer dizer que eu posso ser chamado, na hora que eu vou ser provado, eu posso ser reprovado. Eu posso não servir. Coisa interessante isso aqui, né? Eu posso ser chamado, eu posso ser experimentado, e eu posso não estar apto para servir. Quando Deus chama as pessoas, isso não quer dizer que as pessoas estão preparadas já. Elas vão passar por um treinamento que o Espírito Santo vai levar essas pessoas a passarem. Mas eu quero falar sobre isso depois. Continuando. O 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam o que, pessoal? Honestas, fofoqueiras. Opa, e errado. O quê? Mas tem homem que é fofoqueiro também, pessoal. Tem ou não tem? Tem. Tem que ser não o quê? Maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. O 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas. A mesma coisa que cabe para o bispo, cabe também para os diáconos. O 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Só os que servirem bem. O 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te bem depressa. O 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Olha aí, quem fala que não precisamos ir à igreja, não precisamos ter compromisso com a igreja, o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja, templo, é a igreja do Deus vivo. Existe uma maneira que nós devemos nos portar, dentro da igreja e também fora da igreja. Ninguém anula isso aqui. Versículo de número 16. Eu fui no 15, né? Agora é o 16. Esse é o nosso versículo. E sem dúvida alguma, e sem o que, pessoal? Dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. 2 pontos. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios. Gentios eram aquelas pessoas que não faziam parte do povo judeu. Todo clã, todo grupo de pessoas, todos os lugares onde tinham pessoas que não fossem judeus, fossem de Israel, eram chamados, tinham o título de gentios. Crido no mundo e recebido acima na glória. Irmãos, aqui tem mensagem para nós. Porque quando Paulo encerra esse capítulo, o Paulo encerra falando de quem? De Jesus. O Paulo encerra falando de Cristo. E Cristo é o nosso maior exemplo. Tem uma tradução que na linguagem de hoje, do versículo 13 ao 16, diz exatamente assim. Eu vou ler para vocês aqui para vocês entenderem. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Paulo falando a Timóteo. Mas, se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual
é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte, aí ele começa a dizer: ele se tornou um ser humano. No outro versículo diz que ele se fez carne. Então Jesus, ele estava à direita do Deus Pai, ele sempre existiu. Jesus era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então Jesus sempre existiu. E Jesus se despiu da sua glória, e Jesus se fez carne. E ele se fez carne para quê? Para desfazer as obras do diabo. Agora, quando eu li isso aqui, que Jesus, ele se fez carne, ele se transformou em um ser humano, eu comecei a olhar o ser humano, ou alguns seres humanos, que nós encontramos nos dias de hoje. Porque se você olhar, tem gente que você fala assim, isso não é um ser humano. Verdade ou não é? Tem gente que você fala, não, isso não é um ser humano. Como é que uma pessoa, por causa do dinheiro, pode se fazer valer da inocência de outra pessoa, enganar aquela pessoa? Isso não é um ser humano. Como é que uma pessoa, ela pode ter essa ganância exacerbada, essa cobiça exacerbada, a ponto de tirar do outro, a ponto de prejudicar o outro? Isso não é um ser humano normal. Isso é um ser humano adulterado. Isso é um ser humano que perdeu a sua essência. E por que esse ser humano perdeu a sua essência? Nós sabemos, por causa do pecado. A Bíblia declara que quando Deus, ele entregou Eva para Adão, Adão a tomou para si, e ele disse, esta agora é carne, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E o que a Bíblia diz? Que eles estavam nus e não tinham vergonha. O problema foi quando a Eva começou a se vestir. Porque quando você começa a se vestir, você começa a querer esconder alguma coisa. Que se o outro ver, você vai ficar com vergonha. Eles estavam nus e eles não tinham vergonha um do outro. Mas quando Eva se vestiu, naquele momento que Eva se vestiu, que Adão, eles se vestiram com folhas de figueira. Eles se vestiram para cobrirem a sua nudez. Ou seja, eles olhavam um para o outro e nenhum tinha vergonha do outro. Mas o pecado entrou. Quando o pecado entra também a vergonha. E aí é onde muitas pessoas começam a deixar de serem aquele ser humano e começam a se vestirem, a maquiarem, a mostrarem ser uma pessoa que não são. Só que diante de Deus isso não cola. Fala para o seu irmão, diante de Deus isso não cola. Por quê, pastor? Porque tudo está nu e patente diante dos olhos dele. Pessoas convidaram Jesus para almoçar na sua casa. O fariseu convidou Jesus para almoçar na casa dele. E Jesus já sabia de tudo. Tanto que quando Jesus chegou, ele já viu que ele não era bem-vindo. Por quê? Porque nem água deram para ele lavar os pés, que era uma prática judaica isso. Quando alguém chegava na casa de judeu, e era bem recebido, ele dava água, a pessoa lavava os pés. E a pessoa entrava, era um sinal de que aquela pessoa era bem-vinda. E nem se fizer, então Jesus sabia que ele não era bem-vindo. Quando as pessoas chegaram até Jesus com palavras, mas não para tirar dele o conhecimento, mas para tentar pegá-lo no tropeço. Então o ser humano, ele perdeu a sua essência. E Jesus veio como o ser humano. Ele veio como o exemplo. Amém, Jesus? Ele veio como aquele que mostra para mim, que mostra para você o caminho. Jesus, quando ele chegou numa aldeia, na verdade ele mandou os discípulos à frente e falou para os discípulos assim, olha, vão lá em Samaria, procura um lugar lá para a gente repousar.
depois a gente segue viagem. Quando os samaritanos viram que os discípulos estavam vestidos com uma roupa diferente da deles, agiam de uma forma diferente da deles, viu que eles eram judeus, o que eles fizeram? Eles negaram hospedar Jesus lá. Eles negaram. E os discípulos, por mais que eles eram pessoas que estavam ali ao lado de Jesus, eles pegaram e disseram para Jesus: Senhor, vamos fazer igual a Elias, vamos invocar o fogo dos céus para consumir esse lugar, para consumir esses samaritanos. Que maldade que fizeram com o Senhor. Jesus, como o ser humano, sem ser adulterado, como o exemplo, Jesus disse: vós ainda não sabeis de que espírito sois, porque eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar o homem. Hoje eu fiquei tão feliz, pessoal. Fiquei tão feliz, eu estava com a minha esposa, hoje é aniversário dela. E aí, de ontem para hoje, o pastor Paulo foi todo dela, né? E aí a gente foi hoje almoçar. E vocês lembram quando eu fiquei sem luz na minha casa, que fizeram uma maldade comigo? Quem lembra disso? Eu encontrei o autor e consumador daquela obra. Eu encontrei ele no shopping. E aí ele passou, eu falei: tudo bem, irmão, tudo bem. Aí depois que ele passou, que eu fui lembrar que ele tinha feito aquilo. Aí eu falei: Fabiana, que engraçado. Eu cumprimentei ele, cumprimentei a família dele, e eu tinha esquecido que foi ele. Eita, Jesus bom, né, pessoal? E eu fiquei feliz com Deus, eu fiquei feliz com o Senhor, porque eu acredito que esse é o caminho. Eu acredito que é isso que a gente tem que ter no coração. E eu fiquei feliz, porque não foi uma coisa forçada, sabe? Não foi uma coisa que... Foi uma coisa natural. Eu falei: eita, não foi ele. Foi ele. Deus abençoe. Jesus é o ser humano que nós devemos seguir. O que a gente vê hoje, no meio do povo de Deus até mesmo, não em todos, mas em alguns, Deus vai pesar a mão. Mas isso é o que? É coisa do nosso coração. É coisa do ser humano adulterado. Quando fala que Jesus foi o ser humano, eu fico olhando assim, Jesus era tremendo, pessoal. A paciência que ele teve com Pedro, a paciência que ele teve com Judas, a paciência que ele teve com os outros. Ele é o ser humano. Ele veio como ser humano, ele é o nosso exemplo. Pastor, eu vou me basear em Elias, ou se não em Eliseu. Ai daquele que falar que eu sou calvo. Eu vou amaldiçoar. Eu vou amaldiçoar aquela pessoa e a fera vai sair da mata e vai acabar com ele, porque está mexendo com o homem de Deus. Nossa base é Jesus Cristo. A Bíblia fala que uma pedra vai ser lançada sem auxílio de mãos. Vai bater no pé da estátua de Nabucodonosor, que representa cada parte da estátua um reino. Que nada mais é do que aquilo que a gente vive até hoje, até chegar no anticristo. E vai bater no pé da estátua, na parte onde é a parte que é carne. E aquela estátua vai cair. Em outras palavras, todos os reinos dessa terra vão passar. E aí vai se levantar um reino chamado Reino do Filho do Amor de Deus. E este reino, diz a Bíblia, que nesse não haverá mácula, não haverá mancha. Ele é o nosso exemplo. O Paulo, depois que ele dá a orientação a Timóteo, ele fala de Jesus, quando Jesus, ele se transformou num ser humano. E como ser humano ele venceu. E lá em Lucas capítulo 6, versículo 40, coloca lá para mim, por favor. Lucas, coloca do Lucas. Lucas 6, 40. Eu gosto desse versículo aqui porque
Isso. 6:40. O discípulo não é o que, pessoal? Superior ao seu mestre. Mas todo o que for perfeito será como? O seu mestre. Coloque em Gênesis 17, por favor. Gênesis 17. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, já apareceu o Senhor Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Complete. Como é que eu alcanço a perfeição? Quando eu passo a andar na presença dEle. E o que é andar na presença dEle? É andar de acordo com a palavra dEle. Por quê? Porque no capítulo 16, você vai ver, não precisa ir lá não, mas você vê o Abrão cometendo um erro. Você vê o Abrão, ele se cansando de esperar. A mulher dele chega para ele e fala que Deus se esqueceu deles. E aí ele pega e deita com Agar, tem um filho com ela, tem problema depois no lar. Fica quase 14 anos sem ouvir a voz de Deus. E quando Deus retoma a conversa com ele, a primeira coisa que Deus fala é que ele não acreditou que Deus era o Todo-Poderoso. E Deus mostra para ele que o fato de ele ficar todo esse tempo de molho foi porque ele desprezou o que Deus havia falado. E Deus falou para ele: você quer ser perfeito? Anda na minha presença. Você saiu da minha presença, volte para a minha presença. Então Deus está falando que ele tinha abandonado a fé dele no que Deus havia falado. É isso que ele está falando. Ninguém é superior ao seu mestre. Ninguém é superior a Jesus Cristo. Ninguém. Ninguém é superior a Jesus Cristo. Se hoje me mandaram um vídeo de um pastor, que eu não vou falar o nome, ele criticando a transformação que Jesus fez da água para o vinho. E ele dizia o seguinte: quantas pessoas estavam com a vida derrotada, e por que Jesus não mudou a vida dessas pessoas e foi transformar a água em vinho? E ele dizia, eu inteligente na minha... Ele dizia assim, ó, coitado. Eu na minha inteligência, eu não aceito isso. Coitado. Ninguém é superior ao seu mestre. Porque quando Jesus transforma água em vinho, o vinho tem um significado. E o significado é a alegria do ser humano. Então ele está trazendo ali o ensinamento dizendo, eu estou aqui fazendo o meu primeiro milagre e eu estou aqui para transformar a tua vida. Assim como os serventes me obedeceram, quem me obedecer também terá a vida transformada. Era isso que ele estava falando. Irmãos, tomemos muito cuidado ao ler a Bíblia, porque a letra mata. O Espírito que vivifica. A palavra de Deus, ela é revelada ao nosso coração pelo Espírito. Diga amém, Jesus. Pelo Espírito. Então Jesus, ele se transformou num ser humano. Diga assim, Senhor, eu quero nesta noite ser o ser humano sem adulteração, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Queremos ser, irmão, ser humano como Jesus foi um ser humano. E o que mais que fala aqui, na linguagem de hoje que eu estou lendo, e depois que ele se tornou um ser humano, olha só, Jesus teve que ser o quê? Aprovado. Voltando lá para 1 Timóteo 3:16. Jesus foi o quê? Aprovado pelo Espírito de Deus. Diga amém, Jesus. Tem tradução que justificado em Espírito. Irmão, Jesus foi o quê? Quem que vai me aprovar? Quem que vai te aprovar? Jesus. Aprovado pelo Espírito de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14,
15 em diante diz: apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Deuteronômio capítulo 8, ali o Senhor diz que guiou o povo no deserto, guiou o povo, passou com o povo pela serpente, pela água, e diz que o único objetivo que Deus tinha em permitir tudo aquilo era ver o que tinha no coração daquele povo. Deus queria descobrir o coração daquele povo. Você sabe quando que nós somos preparados por Deus para aquilo que Deus tem para a nossa vida? No dia a dia. É no dia a dia que Deus nos prepara. É no dia a dia que Deus vai trabalhando em nossas vidas. É no dia a dia que Deus vai vendo o que está dentro do nosso coração. Entre a chamada de Deus e a confirmação de Deus, existe um caminho a trilhar. Ninguém foi chamado e foi confirmado por acaso. Você quer ver um exemplo? O Saul foi chamado, foi escolhido, né? Mas foi ungido, foi rei. E Deus no coração dele tinha uma confirmação para Saul. E essa confirmação que Deus tinha para Saul era para sempre. No Velho Testamento, o sacerdote, só ele podia sacrificar, oferecer o holocausto. Antes de cada guerra, antes de cada luta, eles buscavam a Deus, ofereciam ali o holocausto, e aquele holocausto, ali eles falavam com Deus, pedia a confirmação de Deus, se ia ou se não ia. Ali era para expiação do pecado do ser humano, e só o sacerdote poderia fazer isso. E o Samuel demorou para chegar. O Saul foi, se apressou, e ele, por causa da pressão, ele deixou a palavra de Deus, aquilo que Deus havia falado para ele assim que ele foi ungido, que ele deveria de priorizar, e ele não priorizou, e ele foi, pegou o animal e ele ofereceu o holocausto. Assim que ele terminou, o sacerdote chegou. O que ele ganhou com isso? O reinado dele foi rasgado de cima e embaixo. E o próprio sacerdote, o Samuel, falou para ele que Deus confirmaria o reinado dele para sempre. Mas por causa daquilo, não confirmou mais. Foi onde Deus foi com outro rei, que a gente já conhece a história, que foi o filho de Jessé, que foi o Davi, para ser o substituto de Saul. O Saul, ele perdeu a oportunidade que Deus havia dado a ele. O Saul perdeu a oportunidade que ele tinha de fazer a coisa certa. A gente tem a oportunidade de voltar a ser o ser humano, de fazer a coisa certa e de ser aprovado pelo Espírito Santo. De ser aprovado por Deus. De ser aprovado pelo Senhor. Tudo que você for fazer na sua vida, tem a Bíblia como seu manual. Deus faria. Jesus faria. Não coloca nem Jesus Deus, coloca Jesus ser humano. Ele faria ou não faria? A gente precisa observar isso. Jesus foi aprovado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus, ele nasceu como Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como aquele que morreria no nosso lugar. Com 12 anos, Jesus está no templo e Jesus está pregando para os doutores. Por isso que eu falei que neófito não significa idade, porque Jesus tinha 12 anos e não era neófito ainda. Jesus tinha 12 anos, ele pregava para doutores e ele não era soberbo. Ele ali pregando para os doutores, fazendo a obra de Deus. Depois Jesus some de cena. Jesus só aparece depois de 18 anos. O que Jesus fez nestes 18 anos? O que o pai dele era? O pai dele era, entre aspas, né? O que José, que criou Jesus, era? Era carpinteiro. Jesus teve que trabalhar também. Jesus teve uma vida normal de um ser
humano. Jesus tinha um chamado, mas antes de ele ser 100% da obra de Deus, vamos dizer assim, ele teve o trabalho dele. Jesus pagou impostos. Sabe para que ele pagou impostos? Para aquele que ele chamou para ser discípulo. Para Mateus. Jesus negociava mercadoria. Você quer conhecer uma pessoa que é de Deus? Quero, pastor. É na hora que ele vai negociar. Ah, se eu pudesse pegar. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus, ele foi aprovado pelo Espírito de Deus. Está dando para entender? Então, quando Jesus foi negociar, o Pai assistia a ele. Quando Jesus foi comprar, o Pai assistia a ele. Quando Jesus foi vender, o Pai assistia a ele. Quando Jesus foi pagar o imposto, o Pai assistia a ele. Quando Jesus foi dizimar, o Pai assistia a ele. Tem gente que tem uma chamada de Deus e acha, não, eu tenho uma chamada de Deus, me deu uma promessa. Mas existe a chamada e existe a confirmação. E quem aprova é o Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, temos que voltar a ser humano de verdade. Segunda coisa, quem batiza com o Espírito Santo não é o pastor, não. Quem batiza com o Espírito Santo é aquele que conhece tanto o exterior como o interior de cada um. E se a gente for uma mentira diante de Deus, você pode ter certeza. Deus me chamou para eu ter um fim bom e eu posso ter um fim ruim. Deus me chamou para ser uma bênção, eu posso ser uma vergonha. Deus chamou a casa de Eli, gente, para ser uma bênção. Deus chamou a família de Eli para ser uma bênção. O que eles faziam? Eles não respeitavam a autoridade, não respeitavam nada. Metiam o garfo na gordura, a gordura era de Deus. Achavam que porque o pai deles era o sacerdote, achavam que porque eles eram sacerdotes, eles estavam acima da Bíblia, acima das leis de Deus. E Deus falou para eles: escolhi a tua casa para que andasse diante de mim em verdade, agora longe de mim tal coisa, porque os que me honram, eu honrarei, os que me desprezam serão envelhecidos. Quando você, mulher, cuida bem do seu marido, você está honrando a Deus. Quando você, marido, você cuida bem da tua mulher, você cuida bem da tua família, você está honrando a Deus. Quando você, filho, obedece o teu pai e a tua mãe, você está honrando a Deus. Quando você, pai, não desperta a ira dos seus filhos, você está honrando a Deus. Deus nos assiste em tudo. Eu lembro quando eu trabalhava, a empresa não tinha muito controle, pessoas roubavam lá, desviavam duplicatas. E quantas vezes falaram para mim, eu falei, não, eu prego para vocês, como é que eu vou fazer um negócio desse? Depois vocês vão pegar e vão falar para mim que eu sou de nada. Eu lembro um dia que o meu patrão é para a glória de Deus isso, gente. Ele fez um borderô de 13 mil reais, 15 mil reais de duplicado. E falou para mim assim, o gerente falou assim, ó, Paulinho, pede falou o nome lá, o Oscar, pede para o seu Oscar assinar para mim que esse aqui é o meu pagamento. Eu falei, sim senhor, eu peguei lá e fui levar. Quando eu cheguei lá, o seu Oscar, quando olhou aquilo, ele falou assim, pelo amor de Deus, ele levantou assim, ficou andando, fala para ele que eu não estou, e eu fiquei parado. Eu falei, seu Oscar, não vou poder fazer isso não. Aí ele olhou para mim e falou assim, rapaz, vai lá, até pegou no meu braço assim, vem cá, filho. Ela até pegou, vai lá, rapaz, vai lá, faz aí. Machucou. Aí, eu falei, rapaz, não vou fazer isso não. Obrigado.
Eu estou mandando. Eu falei, o Senhor não manda no meu caráter. O Senhor não manda no meu caráter. O Senhor manda em mim dentro do meu trabalho, no meu caráter, o Senhor não manda. E Jesus falava assim forte no meu coração, assim, ó: o que fala a verdade manifesta a justiça. O que fala a verdade manifesta a justiça. O que fala a verdade manifesta a justiça. Aí ele pegou e falou assim: se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou te mandar embora. Eu falei, o senhor pode até mandar embora. Gente, eu tinha orado 2 anos para conseguir aquele emprego. Eu estava a um fio de ser mandado embora. Eu falei, o senhor pode mandar embora, mas o que fala a verdade manifesta a justiça. Eu falei, senhor Oscar, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, o senhor quer do seu lado gente sem vergonha mesmo, né? Deus me usou na hora. Você quer do seu lado gente que mente ao seu favor. Mas eu vou te falar uma coisa, senhor Oscar. Você pode até me mandar embora, mas você vai perder um cara que poderia ser uma bênção do teu lado. Sabe por quê? Porque quem mente em seu favor vai mentir para você também. O senhor escolhe. Se quiser mandar embora, o senhor manda. Estou indo. Virei as portas, deixei tudo lá. Depois eu vi só os gritos dos dois lá. Eu, estava na hora de ir embora, bati o cartão, falei, estou indo embora, porque se me verem aqui, né, também não vai, vão vigiar, né? No outro dia, eu tinha no meu coração que ia ser mandado o quê? Eu recebi aumento. O que fala a verdade. Tem gente que se vende por muito pouco, irmão. José, ele foi o que foi, ele não fez menção nenhuma a Deus nenhum do Egito. Tem gente que se vende por muito pouco. Tem gente que se contamina por muito. Pastor, mas uma coisinha de nada. Quem mente tem por pai o diabo. E eu creio na Bíblia. Está escrito. Mas se for assim então se for assim então vai ser assim então. Ou Deus me leva embora, ou Deus me abre uma porta então. Que Deus não vai mandar eu fazer uma coisa que Ele não vai me honrar. Eu não preciso da aprovação de homens. Eu preciso da aprovação do Espírito Santo. Você acha que Jesus mentiu quando Ele ia vender o produto dele? O que vocês acham? Vocês acham que Ele era injusto? Aonde o senhor quer chegar, pastor? Irmão, esses 18 anos, Deus aprovou Jesus, Deus preparou Jesus. O caráter, homem de Deus tem que ter caráter. Jesus não passou a cabeça para nenhuma autoridade. Pode procurar na Bíblia. Tem gente que não pode ver a autoridade. A autoridade é Deus, irmãos. Ele não abaixou a cabeça para nenhuma autoridade. A autoridade vinha. Ele falava, ó, meu pai diz isso. É isso que eu vou seguir. E vocês deveriam seguir também. Gente, ser aprovado pelo Espírito Santo não é fácil nos dias de hoje. Ser humano não é fácil nos dias de hoje, porque às vezes nem o marido é ser humano com a mulher, nem a mulher às vezes é ser humano com o marido, e depois não entende por que as coisas não são confirmadas na vida da pessoa. Pastor, mas essa mensagem é difícil de cumprir, mas a porta é estreita, querido. Mas é o que vai salvar a tua alma lá na frente. Você quer ver? Vamos continuar? Ou vamos parar? Então vamos continuar. Ele foi aprovado pelo Espírito de Deus. Foi visto pelos... Aqui no caso, foi assistido pelos anjos. O que diz o Salmo 34:7? O anjo do Senhor
acampa ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Só tocaram em Jesus no dia que era para tocar. Tentaram tocar antes, ele passou no meio do povo e ninguém viu que era ele. Ele era assistido pelos anjos. Você quer anjo na tua casa, você quer anjo no teu carro, você quer anjo na tua empresa, você quer anjo no teu ministério, você quer anjo, você quer anjo, você quer anjo. Seja um ser humano imitando Cristo como Paulo imitou. Seja aprovado pelo Espírito Santo como Jesus foi. Paulo foi e outros foram. Os anjos vão assistir você, vão guardar você. Quando você for, o anjo já chegou lá. Quando você parar, ele está na tua retaguarda. Ele está do teu lado. Ele está contigo. O que mais, pastor? Foi anunciado entre as nações. O que é isso, pastor? Deus engrandeceu o nome de Jesus. Ao nome de Jesus se dobra todos os joelhos nos céus, na terra e embaixo da terra. Mas só foi o nome de Jesus que foi engrandecido? O que vocês acham? Coloca aí, Gênesis 12. Gênesis 12. Fala para o seu irmão assim: Deus quer mudar teu nome. Eita, Deus maravilhoso. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome, e você será? Diga para o seu irmão: é isso que Deus tem para você. Deus engrandeceu o nome de Abraão também. De Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus, Ele muda o teu nome. Ele diz: nunca mais te chamarão desamparada. Já viu isso? Né? Aonde habitava vergonha, vai habitar dupla honra na sua vida. É Deus mudando nomes. É Deus mudando nomes. Deus pode mudar o nome de qualquer pessoa aqui. Deus pode mudar. Seu nome a partir de hoje pode ser dignidade, honra. Deus pode mudar. Ele é Deus. Ele é poderoso. O nome dele foi espalhado entre as nações. Já estou terminando. Só um versículo, olha só o que Deus deu para a gente. O que mais, pastor? Foi aceito com fé. Eu voltei lá, tá? Da 1 Timóteo 3,16. Foi aceito com fé. Estou lendo na linguagem de hoje. Por muitos no mundo inteiro. Fala para o seu irmão assim, ó. Se prepara para ser aceito por muitos. E se prepara para ser rejeitado. É ou não é? Se prepara para ser rejeitado. Jesus não foi aceito por todos. Nem hoje ele é aceito por todos. A Bíblia diz que uma vez ele foi oferecido como sacrifício para a expiação dos pecados de muitos. Aí, aos Hebreus 9, 27 e 28. Por que muitos? Porque nem todos se arrependem do que fazem. Jesus foi rejeitado por muitas pessoas. Abre aí para mim Mateus 5, 10. Se prepare para ser rejeitado também. Se prepare para ser criticado.
Eu tenho sido criticado por causa da minha foto lá fora, convidando as pessoas para vir na igreja. E não foi só aquela pessoa que te contou, não. Teve outra pessoa aqui que contou já para outro membro da igreja também. Falou. Teve um que chegou assim e falou assim, ó, quando eu ver o pastor Paulo, eu vou falar umas verdades para ele. Por causa da foto lá. Eu estou ali, a pessoa não sabe nem o que é comunicação. Se eu ficasse ali parado o dia inteiro, com a placa, venha fazer parte dessa família, para poupar sapato, dor nas pernas, eu coloco lá o negócio. Eu estou convidando as pessoas. E o pior é que quem falou isso tem uma fé babilônica ainda, né? Não, é que ele é vaidoso. Ele é muito vaidoso. Aí a irmã... Perguntaram? Falaram que eu sou muito vaidoso, irmão. Falaram, quem quiser me ver maltrapilho vai ficar esperando até. Não, ele é muito vaidoso. Vem me conhecer que você vai ver se eu sou vaidoso ou não. Agora, quantas almas você ganhou que está falando isso? O que você renunciou para falar de mim? Você conhece a minha vida? O cara está tomando pinga, tomando cachaça, traindo a mulher e vem falar da minha foto, irmão. Agora eu quero ver se você vai aceitar. No caso, as pessoas não estão aceitando. Se você ficar calado, se não defender o evangelho nessa hora, tem que falar para a pessoa, quantas almas você ganhou? Quem você batizou? Que ministério Deus te deu? Que renúncia você teve? Você conhece a família dele? Você conhece a vida dele? Fala, irmão, para a pessoa. Fala, vai lá conhecer ele, vai lá conversar com ele. Você ora e Deus cura? Você tem autoridade no mundo espiritual na sua casa? É cada uma, né, irmão? Mas temos que estar preparados também para isso. Se eu fosse um adúltero, aí a foto já não ia ser o assunto. Ia ser o adultério. Se eu fosse uma pessoa que estivesse devendo na praça, aí a foto já não ia ser o assunto. Ia ser o quê? Que o pastor está devendo na praça. Se você anda de bicicleta, você é um derrotado. Se tem um carro bom, você é ladrão. O cara nem sabe da sua história. Eu conheço a maioria dos pastores não tem carro bom. A maioria que tem carro bom são de igrejas maiores. Eu conheço muitos pastores que passam fome, irmãos. Muitos que passam fome, que filhos passam fome. Ele não larga a obra de jeito nenhum. E aqueles que Deus abençoou, vai ver a história deles, vai ver a renúncia deles. E tem aqueles também que são ímpios, que prosperam, mas é problema deles com quem? Com Deus. Aí fica olhando para essas coisas, aí não vai na igreja não, aí não dá oferta não dizima não. Aí quando você chegar diante de Deus, você vai falar assim, eu não dei por causa que o carro do pastor era bom. Quem não deseja o melhor para o seu pastor, não é de Deus. Porque a Bíblia diz que você tem que ter o seu pastor em autoestima e orar por ele, velar por ele. Porque ele é que cuida da sua alma. Sua alma está na minha mão, sabia disso? Coisa séria. Se eu fosse o membro da igreja, eu tivesse condições, eu tinha esse desejo, eu ia abençoar muito o meu pastor. Você pode ter certeza disso. Eu não estou falando isso para ninguém me dar nada não, estou falando isso porque eu tenho isso no meu coração. Eu tenho isso no meu coração. Você já imaginou uma pessoa estar do teu lado, irmão, pede oração para você e quer ver você na sarjeta?
Ele pede oração para você. Você ora pelo filho, ora pela família, você paga o preço, você levanta de madrugada, você ora todo dia pela pessoa, e a pessoa, ela quer ver você onde? Pensa se essa pessoa vai prosperar onde? Deus julga os pensamentos e as intenções do coração. Deus julga. Quando eu comecei na igreja em 96, eu ia a pé para a igreja, meu pastor ia de carro embora. Eu nunca olhei para o carro do meu pastor. Nunca. Imagina uma pessoa pregando 17 anos, no meu caso. 17 anos, eu só dirigi igrejas grandes. Igreja que se eu fosse bandido eu desviava 20 mil por semana. E depois de todo esse tempo eu consegui quitar meu carro, pagando prestação como todo mundo paga, em 2014. E tem um terreno no Rita Vieira que eu comprei com um consórcio. Aí passa lá o perturbado e fala assim: esse aqui é o terreno do pastor, ó. Pessoal, Jesus se fez ser o, não isso. E eu vou colocar uma foto mais bonita lá, porque essa já está feia. Colocar. Ah, irmão, eu vou ligar, o perturbado vai me dirigir? Sai fora, irmão. Quem vai me dirigir? Palavra de Deus. Alguém veio aqui e eu falei: pessoal, eis que te digo de mim mesmo, que em mim mesmo a salvação. O que a gente prega aqui, irmão, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Olha lá, bem-aventurados que sofrem o quê? Pode perseguir, por causa da justiça, porque deles. Eu quero que eu coloque a vida dessa pessoa, essas pessoas junto com a minha. Coloca. O 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos e perseguirem e mentindo disserem todo mal por minha causa. E o 12, deixa eu ver o 12. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os outros profetas que foram antes de vós. Tem gente, irmão, olha, eu falar sério, eu vou falar para você uma coisa, eu não posso deixar de falar isso. Tem pregador, irmão, entrando aí, ó, em lugares, nas nações, que eram lugares inacessíveis. Inacessíveis. Aí vai lá um cara que nem convertido é, que só frequenta uma igreja que quer ser juiz de todo mundo, não ganha uma alma para Jesus, não evangeliza, nem dízimo devolve, nem oferta. Vai falar do outro que está entrando lá naquelas nações, ganhando alma lá naquelas nações. É doido, é? Que falta de temor. Que falta de Deus. É coisa séria isso daí. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado para falar de outra pessoa. E não é só de ungido não. Porque ungido você pode ser também. Um dia, irmãos, eu vi um pastor caindo porque ele tocou no inocente. Pastor pegou uma pessoa, perseguiu, membro, obreiro. E aquela pessoa era inocente. Começou a perseguir um, perseguir outro, perseguir outro, perseguir outro.
perseguiu o outro, perseguiu o outro. Sabe o que aconteceu com ele? Hoje, não serve para mais nada. Apagou. Eu sei da minha responsabilidade em relação a vocês, como pessoas. Vocês têm que saber a responsabilidade de vocês também. E quem está nos assistindo também tem que saber a responsabilidade de cada um. Amém, Jesus? De cada um. Já imaginou, você encosta aqui e eu começo a julgar você? Você compra alguma coisa, eu começo a julgar você? Quem sou eu para julgar você? Quem é você para me julgar? Quem somos nós para julgar alguém? Posso ouvir um aleluia aí, irmão? A gente tem que tomar cuidado com essa turma que fica fazendo isso. Fica contaminando a fé cristã no coração das pessoas. Não dê ouvido, seja limpo, seja puro. Amém, Jesus? Seja puro. O que mais, pastor? Já vou encerrar aqui. Um versículo só, o que Deus nos dá? Olha só. Foi aceito, eu li tudo ali. Foi aceito pela fé, com fé por muitos no mundo inteiro. Por muitos, né? Essa é a melhor parte. Pode colocar aí Apocalipse 21:7. E foi levado para a glória. E foi o quê? Então vamos lá, vamos recapitular, ó. Ele se tornou ser humano. Ele foi aprovado pelo Espírito de Deus. Ele foi assistido pelos anjos. Foi anunciado entre as nações. Deus engrandeceu o nome dele. Foi aceito com fé por muitos e rejeitado por muitos. E foi levado para a glória. Esse é o caminho que Deus tem para mim. Esse é o caminho que Deus tem para você. E ali está escrito, ó. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Quem vencer, irmãos, vai ter um monte de gente que vai tentar colocar uma pedra no seu caminho. Não aceite. Vença. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus? Falando aqui da nossa igreja. Você já imaginou se a gente fosse relaxado com as coisas de Deus? Se a gente não tivesse temor com as coisas de Deus? Gente, meu filho está do meu lado. A minha esposa está do meu lado. A pastora Janete sabe também de tudo. Aí eu vim aqui pregar tudo isso para vocês. Aí está a pastora Janete ali falando, mentiroso, mentiroso. Aí o meu filho está ali e fala assim, pai, vai ter mentiroso, pai. Gente, aí seria, eu ia ter que dar aula pro diabo, então. Vamos fazer a vontade de Deus, que Deus é bom. Amém, Jesus? Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos orar. Deus, eu quero ser esse ser humano, Deus. Oh, Pai, eu quero ser essa bênção que Jesus foi. Eu quero ser aprovado pelo Espírito Santo. Eu quero os anjos me guardando. Deus, o Senhor pode exaltar, o Senhor pode abençoar. Deus, você é aceito por muitos, rejeitados por muitos. Mas eu vou vencer. Serei teu filho, vou sentar contigo ali, Pai. E o Senhor será o meu Deus. Pai, em nome de Jesus. Diante do Senhor, meu Pai, nós oramos. Diante do Senhor, meu Deus, nós entramos agora, Pai, em oração. Mostra-te, meu Deus, com o teu poder. Mostra-te, meu Deus, com a tua habilidade, com a tua capacidade.
Deus, olha para o teu povo, Deus, que busca o Senhor nesta hora, Pai, que se coloca diante do Senhor, que busca a tua face, que diz: meu Deus, eu quero ser esse ser humano. O apóstolo Paulo disse: eu imitei a Cristo. Assim como eu recebi de Deus, assim eu ensino. Deus, é isso que temos que fazer. É dessa forma, Deus, que devemos proceder. Jesus, durante 18 anos, ele trabalhou, ele cresceu, ele teve uma vida normal. A Bíblia não relata, mas Jesus com certeza não era um parasita, um filho parasita, não. Jesus ajudava José. Jesus trabalhava. Meu Deus, e o caráter dele, Deus, com certeza era o teu caráter, Pai. Ele foi aprovado pelo Espírito Santo. Ele foi batizado, meu Deus, com 30 anos de idade. Meu Deus. E quando ele saiu das águas, Pai, veio a tua voz e disse: este é o meu filho amado, aqui eu tenho prazer nele. Aleluia. O Espírito de Deus desceu sobre Jesus. Jesus ali foi fazer a obra de Deus. E o ministério dele durou 3 anos. 3 anos. Em 3 anos, olha o que Jesus fez em 3 anos. Olha o que Jesus fez em 3 anos. Ele salvou a muitos e vai salvar muitos ainda. E Ele conta com você, meu irmão. Nós como seres humanos fomos adulterados. Nós como seres humanos perdemos a nossa essência. E nós precisamos voltar a ser ser humano. Aleluia, Deus. Uricantarabachori manalabasuriandarabalabas. Uricantarabachori manalabasuriandarabalabasuriandalabasuriandalabas. Tu és lindo, maravilhoso, Deus, e nós oramos aqui ao Senhor nesta noite. Venha nos fazer seres humanos melhores, Pai. Nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos, meu Deus, guardar cada vez mais o nosso coração diante de Ti. Precisamos, meu Deus, a cada vez mais, meu Deus, guardar a nossa vida diante do Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Grande é o vosso galardão nos céus. Alegrai-vos, alegrai-vos. Não acho que você será aceito por todos. Eu guardo tua promessa em minha vida. Como será? Como será? Quando ela chegar. Quando ela chegar. Estou a cada dia confiante. Estou a cada dia confiante. Como no estádio alcançar. Como no estádio para alcançar. O prêmio em minhas mãos. O prêmio em minhas mãos. Como José. Como José. Que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos. Assim como Josué. Assim como Josué, que deteve até a lua no vale de Aijalon. Como José, Senhor. Como
como José, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos. Assim como Josué, assim como Josué, que deteve até a lua no vale de Aijalon. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer. seja aprovado, seja abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Seja abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. O nosso dia a dia, é no nosso dia a dia que o Senhor, meu Deus, e o Senhor trabalha em nós. É no nosso dia a dia que o Senhor vai moldando a gente. É no nosso dia a dia, Deus, que o Senhor vai forjando o nosso caráter. É no nosso dia a dia, Pai, nos preparando, Deus, para a confirmação daquilo que Tu tens para as nossas vidas. O Paulo hoje, Deus, conhecido como apóstolo, ele só foi confirmado como apóstolo após 15 anos, servindo ao Senhor, sendo aprovado por Ti. A Tua palavra diz, meu Deus, tudo isso para nos ensinar. Meu Deus, o T.L. Osborne, o ministério dele começou, meu Deus, a crescer depois de 15 anos. Depois de 15 anos, meu Deus, o ministério dele começou a crescer. Ele foi um dos grandes pregadores do mundo. Foi aprovado por Ti. Meu Deus, precisamos ser aprovados pelo Senhor. E um dia, Deus, seremos recebidos em glória. Na glória, gente. Ao que vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus. Vocês serão os meus filhos. Ao que vencer, vença, meu irmão. E eu abençoo a tua casa, abençoo a tua família, abençoo teus filhos. A palavra de Deus diz: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E onde houver o mal na tua casa, eu digo: vai embora. Eu digo: bata em retirada. Eu digo: Deus apareça. Eu digo: vai embora. Toda maldição saia. Toda maldição vai embora. Sai dessa família. Sai dessa casa em nome de Jesus. Meu Deus, que essa casa seja assistida pelos anjos do Senhor, magníficos em poder, que cumpre a ordem da tua palavra. Que essa casa seja abençoada, Deus. Em nome de Jesus, diga: eu creio. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Diga: Senhor, me ajuda a ser um ser humano melhor. Quero ser aprovado por Ti, Senhor. Quero crescer na Tua presença, Deus. Quero ser recebido um dia, Senhor, na glória contigo, Pai. Em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode aplaudir o Senhor bem forte. O que me faz vencer é saber. O que me faz vencer é saber que os Teus planos eu posso viver. O
vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer. O que me faz, Senhor, o que me faz vencer. Levante as suas mãos. O que me faz vencer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Que coisa linda, hein? E você que nos acompanha pelo Face, que Deus te abençoe. E Yolanda, Maurício, Graziela, Anselma, Aguinaldo, Edicida, Josmari, Maria, Maria de novo, Vera, Dinorá. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E quando eu acordei, eu tinha percebido